Olá, meus irmãos, olá, Igreja Batista do Fonseca, tudo bem com vocês? Hoje é domingo e estou de volta para mais um tempo de celebração, um tempo de adoração a Deus. Eu aqui na minha sala, aqui na igreja, e você aí na sua casa, onde você estiver, provavelmente até com a sua família. Quero dizer do prazer, da alegria de estar mais uma vez celebrando ao Senhor junto com você. Hoje, irmãos, bateu uma saudade tremenda de tudo que acontece em nossa igreja. Estou aqui, na minha sala, andando aqui pelos corredores, pelo prédio da nossa igreja. Hoje realmente bateu uma saudade muito forte das atividades, do movimento, desse lugar, que Deus nos deu há tantos anos para juntos celebrarmos o nome do Senhor, para juntos servirmos a Deus. Esse prédio aqui, essa propriedade, ela tem esse objetivo, Ela não foi feita para ficar vazia do jeito que ela está, Temos aqui, ao longo da semana, a escola, o curso livre de música acontecendo, os nossos cultos, encontros, reuniões. Tudo isso, irmãos, está fazendo falta aqui, viu? O prédio, se ele pudesse falar, ele certamente diria da saudade que ele está tendo, de tudo aquilo que sempre aconteceu aqui e que vai voltar a acontecer, com certeza. Não temos ainda a data certa de quando tudo vai voltar como era antes, mas, irmãos, continuamos vivos, continuamos ativos, continuamos aqui servindo a Deus, adorando a Deus. É o que vamos fazer nessa hora. Como sempre é de costume, Nós começamos orando, eu vou fazer uma oração. Feche seus olhos, vamos orar, daqui a pouco nós vamos cantar e eu volto então com a mensagem dessa oportunidade. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Deus, mais um domingo em nossas vidas, mais um tempo de adoração em que podemos juntos cantar louvores, te agradecer, ouvir a tua palavra, entender os teus propósitos, fortalecer a nossa fé. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Ela é preciosa, é uma oportunidade de ouro que estamos tendo nesse momento. Ajuda-nos, fale o nosso coração, abençoa-nos aqui. É o que eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar uma canção? Daqui a pouco eu volto então com a reflexão de hoje. Olá, irmãos! É bom louvarmos ao nosso Deus pela manhã, durante todo o dia e ao anoitecer também. Que assim seja na sua vida, por isso eu te convido a cantar, que nós buscamos e louvamos ao nome do nosso Deus durante o dia todo. Vamos lá? Quando o sol se
Ok, irmãos, aqui estou eu de volta para a mensagem de hoje. Desejo de todo o coração que esse recado de Deus alcance sua vida, que através desta mensagem, o Espírito Santo de Deus realize uma obra boa no seu coração, na sua mente, que alcance realmente você e, caso esteja com a sua família, você e toda a sua família aí. Irmãos, estamos na série As Virtudes de Termos um Deus. Esta é a série que nós estamos trabalhando ao longo desse tempo. E hoje, o tema de hoje será a virtude de crescer em graça e conhecimento. A virtude de crescer em graça e conhecimento. Para tanto, irmãos, eu quero ler o texto bíblico que se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos de 3 a 9 e o verso 18, tá bom? Segunda de Pedro 3, de 3 a 9 e o verso 18, que diz assim: Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada de água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E agora o verso 18 que diz: Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Este é o texto. Vamos fazer uma oração mais uma vez. Deus, muito obrigado por mais essa porção tão bela da Tua Palavra, que certamente vai edificar a nossa vida, vai nos mostrar posturas, procedimentos e, quem sabe, até decisões, há de provocar em nós, de promover em nós obras que o Senhor mesmo reservou para este tempo, obras do Espírito Santo. Usa-me para isso, é o que eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos, o terceiro capítulo da segunda carta de Pedro, ele tem como destaque algumas informações e, quem sabe, até detalhes a respeito da segunda vinda de Cristo. Falando, inclusive, de pessoas que naquela época, na época de Pedro, já ironizavam, como diz o texto, eram zombadores, escarnecedores de Deus a respeito das promessas dele. Vale dizer, irmãos, que nessa oportunidade agora, eu não vou falar a respeito da segunda vinda de Cristo, mas eu quero, irmãos, de alguma maneira falar a respeito da postura interessante que precisamos adotar e que Pedro nos orienta a respeito desse clima, que existia naquela época e que existe também hoje, de pessoas que falam mal de Deus, que escarnecem de Deus, que são contra a palavra de Deus, que são contra o próprio Deus. E quero pensar então, irmãos, numa grande recomendação que Pedro deixa para a gente, que certamente nos prepara, nos deixa virtuosos, abençoados, para enfrentar um tempo de posições, opiniões e uma série de posturas contrárias à nossa fé e o nosso Deus. Segundo Pedro, irmãos, para tratar de escarnecedores é preciso de algo precioso, algo que é pertinente ao nosso Deus.
É interessante isso, como que um Deus tão grande, tão poderoso, ele se deixa conhecer, né? Permite que tenhamos comunhão com Ele. Certamente nunca conheceremos tudo a respeito dele, nunca, mas Ele faz questão, irmãos, que conheçamos ao máximo tudo a respeito de sua bondade, de sua pessoa, do seu caráter. E conhecer a Deus, é algo que abençoa a nossa vida, irmãos, que nos deixa realmente preparados para essa caminhada. Quero pensar um pouquinho sobre o que significa o crescimento deformado. Certamente, destacando o verso 18, antes cresçam, porém, na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Como é que acontece um crescimento deformado? Eu creio que é importante termos esse parâmetro, até para avaliarmos um pouco a nossa própria vida, a nossa própria caminhada. Entenda que toda mensagem, antes de falar para o outro, precisa falar primeiro ao nosso coração. O primeiro crescimento deformado, irmãos, acontece quando se cresce na graça, mas sem o conhecimento. São aquelas pessoas que, de certa forma, espiritualizam tudo, não levam em consideração nenhum conhecimento intelectual ou racional a respeito da fé. Não conseguem, irmãos. Acreditam que vida com Deus é uma vida apenas na esfera espiritual e infelizmente, por conta disso, até se eximem de trabalhar, de conhecer, de ler, de se preparar. Eu digo às vezes até para um estudo, para uma pregação, acreditando que a nossa relação com Deus é apenas um crescimento apenas em graça, né? em espiritualidade. Existem aqueles que, em segundo lugar, crescem de forma deformada porque crescem no conhecimento, mas sem a graça. É o inverso disso, né? Aqueles que dispensam a espiritualidade. Até acreditam que tem um tipo de relacionamento com Deus, mas não priorizam, não valorizam a oração, o entendimento do sobrenatural de Deus em muitas questões, duvidam de milagres, não creem em milagres, não vivem, na expectativa do milagre. Sabe, irmãos, milagre ele é sempre uma exceção, não é a regra. Mas o fato de ser uma exceção não significa que devamos dispensar a possibilidade dele acontecer, né? Muitas vezes somos só intelectuais, né? Ou o que eu quero dizer, apenas estamos trabalhando a razão e não a espiritualidade de algumas questões. Eu particularmente, sempre quando eu oro por algum enfermo, eu peço a Deus que dê o tratamento, que use médicos e medicamentos e, se possível, haja um milagre, como já aconteceram várias vezes, irmãos. Curas sobrenaturais, fenômenos, ações sobrenaturais de Deus. Mas tem gente que cresce apenas no conhecimento e sem a graça. Em terceiro lugar, irmãos, aqueles que crescem sem graça e sem conhecimento. Aqui são aquelas pessoas vazias. Estamos pensando no conhecimento de Jesus Cristo, tá bom? Não no conhecimento geral. Então, são pessoas que certamente não entendem nada, estão completamente alienadas de tudo a respeito do que é uma vida de fé, porque não tem graça, não tem a graça de Deus sobre suas vidas e também não tem o conhecimento. Eu creio que até são simpatizantes, participantes, gente que até, de alguma maneira, tem um olhar carinhoso a respeito da igreja, a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, mas é só isso, mais nada. Não investem em oração, não caminham com Deus, não leem a Bíblia, não aprendem da Bíblia, não têm absolutamente nada com Deus.
é uma espécie de crescimento, se é que eu posso considerar assim, sem graça e sem conhecimento. Como é que se cresce, irmãos? Qual é a forma ideal para o crescimento? A fórmula, o texto mesmo já diz, é crescer em graça e crescer em conhecimento. Já estamos vendo isso aqui. Eu quero começar pensando a respeito do conhecimento. É virtuoso, irmãos, conhecermos a Deus, conhecermos a Jesus Cristo. Eu creio, queridos, que quando Pedro, fala a respeito de crescer em conhecimento, ele está falando desse tipo de conhecimento que temos, que pode ser até de alguma maneira medido, É possível encontrarmos pessoas que conhecem pouco, os novos na fé, os que estão agora caminhando na fé, agora que estão lendo a Bíblia, agora que estão entendendo a palavra de Deus, como também aqueles que já leram muito, já conhecem muito, já participaram de encontros, já tiveram suas graduações, pós-graduações. Tudo isso é extremamente válido, é extremamente importante. Nós sabemos disso, o conhecimento teológico. A gente sabe, olha, nós temos o conhecimento empírico, que é aquele tipo de conhecimento através da observação. Nós temos o conhecimento científico, que é um conhecimento a respeito das ciências, daquilo que é mais sistematizado, que é aquilo que é verificável, aquele crescimento que acontece nas escolas, nas universidades, nas mais diversas ciências, nas mais diversas áreas. Mas esse texto, irmãos, fala desse conhecimento teológico, desse conhecimento de Deus, da Bíblia, das Sagradas Escrituras. É importante demais, irmãos, crescermos nesse aspecto, termos vontade de aprender mais e mais os significados das palavras, o contexto onde estão inseridos os textos, os episódios, porquê de algumas expressões, o entendimento de toda a caminhada de Jesus Cristo nos evangelhos, o entendimento de toda a teologia que nós acreditamos nas cartas paulinas, nas cartas de Pedro, de João, o entendimento das últimas coisas a respeito do Apocalipse, do livro do Apocalipse. Então, irmãos, é muito importante conhecermos. Eu creio que Pedro está dizendo aqui, olha, para enfrentar esses escarnecedores, todas essas influências negativas, nós precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Mas ele também fala, irmãos, em segundo lugar, do crescimento em graça. E eu entendo, irmãos, que este é bem mais desafiador. Até porque, irmãos, não tem como medir isso. O conhecimento humano, intelectual, acadêmico, ele tem uma medida, tá bom? Eu creio que ele não tem fim. Nunca deixaremos de crescer em conhecimento, nunca. Mas conhecer em graça, irmãos, aí já fica mais difícil qualquer tipo de medida. E certamente, irmãos, ele é caracterizado quando andamos mais próximos de Deus e mais distantes do pecado, por exemplo. Quando estamos muito mais sensíveis à voz de Deus, a tudo que Deus está fazendo conosco e ao nosso redor. Quando olhamos para o seu reino com paixão, quando olhamos para as pessoas com o mesmo olhar de Jesus Cristo, com misericórdia, com sensibilidade, com empatia a respeito de tudo que vivem. Eu entendo que crescer em graça, irmãos, é crescer em 3 dimensões, em 3 variáveis. Primeiro, queridos, é crescer no coração. Crescer em graça é crescer por dentro. É crescer, irmãos, naquilo que nós encontramos em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. O fruto do Espírito.
Você quer imaginar, quer medir mais ou menos como é que você consegue crescer em graça? Eu creio que basta você se perceber como está o seu amor, sua alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se nós conseguirmos, ter esta leitura de nós mesmos a respeito dessas potencialidades que o Espírito Santo de Deus nos dá como fruto e vermos que estamos razoavelmente bem, eu creio que se conseguirmos essa leitura, nós poderemos ficar um pouco mais tranquilos a respeito do que é crescer em graça. Crescer em graça, irmãos, está nessa disposição interior. Como é que está o seu interior? Como é que estão as tuas convicções interiores? Porque, veja, Pedro está falando de zombadores, de gente que chega e que, como lemos no texto, E aí, Jesus vai voltar mesmo? Olha, nada tem mudado, não, tudo tem piorado nesse tempo. Será que Deus existe mesmo? Será que tudo que vocês leem na Bíblia de fato vai acontecer? É verdade? Crescemos em graça, irmãos, quando o nosso coração não se abala, sequer sofre com qualquer tipo de acusação, de palavra negativa a respeito da nossa fé. Quando o nosso coração está firme em tudo isso, eu creio, queridos, que estamos cheios do Espírito, cheios de amor, alegria, paz. Entenda como é que os gomos do fruto do Espírito nos ajuda a ler realmente as pessoas como Cristo verdadeiramente leu, olhando para elas com amor, com alegria, tendo paz em relação a tudo aquilo que elas falam a respeito da gente, tendo a paciência, a amabilidade, a bondade, mantendo a nossa integridade, mantendo mansidão, tendo domínio sobre nossos desejos. Isso é crescer em graça. Em segundo lugar, queridos, o segundo aspecto do que é crescer em graça é crescer em oração. Crescer na oração. Crescemos em graça, irmãos, quando estamos crescidos em graça, que eu quero dizer, quando nos percebemos orando como um hábito extremamente natural, como algo pertinente à vida, não um ritual religioso. Temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Oração não é um ritual que deve acontecer antes das refeições, quando você acorda, quando você vai dormir. Oração é uma conversa, é um instrumento de relacionamento com Deus extremamente natural entre pessoas, entre a sua pessoa e a pessoa de Deus. Os ignorantes e os zombadores não entendem o que é oração, mas nós entendemos e precisamos crescer nisso. Não vejo assim muito a importância do tempo, mas sim da intensidade da nossa oração. Sim, porque pode haver uma pessoa que separe 1 hora por dia para orar e faça dessa oração apenas um ritual religioso. Não um tempo de intimidade com Deus, um tempo onde se fala com Deus e também um tempo onde se ouve a voz de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, crescer em graça é crescer em boas obras. Aqui eu penso nas ações, é crescer em iniciativas, é crescer em disposição de ações, de ajudar o próximo, de ajudar o pobre, é crescer em comunhão com os irmãos, em assistência aos irmãos. E saiba, queridos, essa ação, ela não é apenas uma prerrogativa dos líderes da igreja. Crescer em graça é, por exemplo, pensar num irmão e ligar para ele e perguntar como é que ele está, trocar uma ideia com ele. Isso é uma boa obra.
Crescer em graça é perceber alguém carente perto de você e tendo condições ir ali e ajudá-lo nas suas mais diversas necessidades. Não necessariamente com comida ou com dinheiro, mas em outras e outras e outras necessidades. Esse tempo de pandemia é um tempo clássico para crescermos em boas obras. Sabemos que as boas obras não nos levam à salvação, mas uma vez salvos, nós revelamos a nossa alegria na salvação, a nossa fé em Deus, através de boas atitudes e de boas ações. Crescer em graça, irmãos, então, é crescer no coração, crescer em oração e crescer em boas obras. Saiba, irmãos, esse crescimento não é automático. Ele não acontece sem a nossa participação. Eu sempre falo sobre isso aqui, né? Deus está sempre disposto a nos abençoar. Ele tem há uma parte, na nossa relação com Ele, há um pedaço que é dele e Ele cumpre fielmente e perfeitamente. Nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso que crescer em graça e em conhecimento, a fim de que tenhamos toda a disposição interna e externa para enfrentar todas as dificuldades, toda a zombaria e qualquer coisa contrária a Deus nesse tempo. Isso tudo, irmãos, depende de um investimento, depende realmente da nossa disposição. No fundo, irmãos, quanto mais crescemos em Deus, mais ficamos atentos a toda a palavra contrária, a tudo aquilo que chega e que afronta, e temos condições de reagir a tudo isso da melhor maneira possível. Eu entendo, irmãos, que crescer em graça e em conhecimento é algo muito pertinente para esse tempo de tanta informação, tanta opinião, tanta interpretação, inclusive interpretação bíblica. Já ouvi tantos vídeos, irmãos, tantas mensagens com tantas leituras equivocadas a respeito desse tempo, a respeito de Deus, a respeito das coisas que estão acontecendo com as pessoas. Crescer em graça e em conhecimento, irmãos, nos ajuda, é uma virtude para encararmos essa semana que vai começar agora. É porque é uma virtude relacionada àqueles que são filhos e filhas de Deus, aqueles que caminham com Ele. Encerro, irmãos, lendo Efésios 4,15, que diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Posso ouvir um amém para isso? Amém, queridos. Deus te abençoe, que essa palavra, que o Espírito Santo de Deus use essa palavra para as necessidades pessoais que você tem no seu coração para o enfrentamento desse tempo. Vamos cantar mais uma canção? Daqui a pouco eu volto para o encerramento. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar.
apenas servo, um amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Meus irmãos, antes de encerrar o culto de hoje, quero deixar aqui algumas informações importantes. Primeiro, queridos, falar a respeito da reunião que tive de forma virtual, né, com a liderança de nossa igreja. E estamos em acordo de que neste mês de julho continuemos com o prédio fechado para as reuniões presenciais, né? Prédio e dependências fechados para qualquer tipo de reunião presencial, prevendo que em agosto estejamos então retomando segundo os protocolos, né, da época. Pode ser que haja alguma mudança de protocolo até lá, mas na época, em agosto, veremos os protocolos pertinentes para começarmos então a retomar, né, os encontros presenciais aqui no prédio da igreja. Creio que haverão restrições ainda, mas até lá nós vamos verificar como é que vai ficar isso de forma mais concreta e mais correta. Então, queridos, em julho continuamos tendo os nossos cultos através da internet. Nós estamos reunindo os equipamentos necessários para termos as nossas transmissões ao vivo no templo da nossa igreja, né? Os cultos passarem a ser gravados no templo da igreja. Estamos aguardando a chegada de um equipamento e cremos que com a chegada desse equipamento reuniremos o que é necessário para uma boa transmissão via internet das nossas celebrações, esse tipo de transmissão que vai continuar mesmo, né, voltando aos cultos presenciais. Nós estaremos sempre transmitindo os nossos cultos na internet a partir da chegada, da montagem desse equipamento. Então, queridos, é bem provável que no próximo domingo, né, segundo domingo de julho, já tenhamos uma transmissão ao vivo, que fica gravada depois para quem quiser ver, mas que tenhamos uma transmissão ao vivo aqui no templo da igreja, tá bom? Mas, repetindo, para ficar bem claro para os irmãos, no mês de julho ainda continuaremos com o prédio fechado aos domingos, às quartas-feiras, para os cultos presenciais, provavelmente voltando, né, a ter os encontros em agosto, no primeiro domingo de agosto ou quarta-feira, vamos avaliar ainda, tá ok? Irmãos, quero mais uma vez apelar ao seu coração, à sua fidelidade, a fim de que você, né, deposite o seu dízimo, a sua oferta, faça a transferência. Deixo aqui, né, as contas da nossa igreja, contas no Bradesco e conta na Caixa Econômica Federal. Louvamos a Deus por todos aqueles que se esforçam, né? Para quem não pode transferir ou depositar, pode ir no prédio da igreja todos os dias, na parte da tarde. O Ricardo está lá aguardando você, a secretaria está acessível, lá temos envelopes, a urna, o gasofilácio, você pode preencher, coloca no gasofilácio e a nossa equipe depois então vai lá, recolhe, contabiliza, enfim, leva adiante todo o processo. Tá bom, irmãos? Mas, olha, continuamos contando com você. Por favor,
mantenha a sua fidelidade, mantenha a sua generosidade. Isso vai fazer realmente toda a diferença, tá bom? Vai nos ajudar demais nesse tempo de tantas dificuldades que as igrejas estão enfrentando, e não tem sido diferente conosco também. Mas, meus irmãos, Deus tem nos abençoado. Nós temos sido sustentados por Deus através dos irmãos. Muito obrigado por isso, tá joia? Deus abençoe, vamos orar, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado porque em Ti podemos crescer em conhecimento, mas crescer em graça também. Isso nos ajuda demais a enfrentarmos todos os desafios desta época, Senhor. Peço que o Senhor visite cada coração, que Teu Espírito complete essa obra que só ao Senhor pertence em cada vida, em cada pessoa que está me ouvindo agora. Deus, dá-nos uma semana muito abençoada, uma semana de proteção, uma semana de atividades, uma semana, sobretudo, de atividades familiares. Abençoa-nos em tudo, Senhor. É o que eu te peço. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco aqui e com todo o povo de Deus que te serve hoje e para todo sempre, em toda a face da terra. É assim que eu oro, em nome de Jesus, o Senhor da igreja, o Senhor de todos nós. Em nome dele eu oro. Amém e amém. Deus te abençoe e até a próxima.